bênção. Abra sua Bíblia aí, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós estamos no culto das primícias, domingo das primícias, primeiro domingo do ano, domingo em que separamos nossos primeiros frutos para o Senhor, momento em que a gente assume um compromisso diante de Deus. Projetamos o ano, mas projetamos a partir daquilo que também estamos dispostos a entregar. Abra aí, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Quem já achou, diga amém. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar, querido. Bem, esse texto aqui, escrito pelo apóstolo Paulo, conecta a igreja primitiva, conecta nossas vidas, conecta a igreja dos dias atuais a algo que foi estabelecido pelo Senhor no Antigo Testamento. Paulo está falando sobre as primícias. Eu preguei sobre isso hoje pela manhã e eu dizia que o significado da palavra primícias, é primeiros frutos. Quando entregamos nossas primícias, estamos entregando os nossos primeiros frutos, reconhecendo sobre a nossa vida a graça de Deus. Ainda no Antigo Testamento, nos dias de Moisés, Deus estabeleceu algumas festas que deveriam ser celebradas pelo seu povo. As três principais festas são a festa dos tabernáculos, festa da Páscoa e a festa da colheita. As primícias estão ligadas à festa da colheita. A ordem de Deus é que ela fosse feita 50 dias após a festa da colheita, fosse celebrada 50 dias após o início da preparação da festa da Páscoa. Então, a palavra de Deus nos mostra que no 10º dia, o povo de Israel precisava começar a preparação da Páscoa. E aí, contados 50 dias a partir desse 10º dia, o povo então precisava celebrar a festa da colheita. Até hoje, a Páscoa ela é celebrada pelo povo judeu a partir da análise do tempo, do sol. É por isso que a Páscoa ela anda na sua data, Eles estudam o tempo, estudam o sol, estudam a natureza, e aí a cada ano cai numa determinada data a celebração da Páscoa. Bem, uma vez que a Páscoa é estabelecida, uma vez que a data para a Páscoa ser celebrada é estabelecida, 50 dias após o início da preparação da festa da Páscoa, é celebrada a festa da colheita. Nos dias do Antigo Testamento, essa data ela era definida também pelo entendimento que o agricultor tinha acerca do tempo da colheita. O agricultor sabia qual era o período em que a colheita se daria. Então, ele tinha uma noção para frente e para trás para poder estabelecer essas celebrações. Bem, a Bíblia nos mostra que 50 dias depois da celebração da primeira Páscoa, o povo chega no pé do Sinai. Depois em casa você pode ler, a palavra de Deus nos mostra Êxodo, a saída do povo de Israel do cativeiro egípcio, E aí então vem uma ordem para a celebração da Páscoa entre a 9ª e a 10ª praga. Deus dá uma ordem a Moisés para essa celebração. E aí 50 dias após essa celebração, eles chegam no pé do Sinai. E o Sinai é o lugar onde Deus libera sobre Moisés e, consequentemente, sobre o povo de Israel, os 10 mandamentos. Libera a lei, a base da Torá, a base da lei, a base do Antigo Testamento. Então, hoje, você tem em Israel a celebração da colheita misturada com a celebração em comemoração à
liberação da palavra, a liberação dos mandamentos. E há um outro nome, um nome grego, que é muito conhecido no meio do povo judeu, para a celebração da festa das colheitas, ou para a celebração da festa da liberação da palavra, da lei, que é Pentecostes. Pentecostes exatamente porque 50, né, de penta, vem de 5, então 50 dias pós celebração da Páscoa. Então você vê que nada é por acaso, as coisas vão se encaixando. Então, só recapitulando, você tem a celebração da Páscoa, 50 dias depois você tem a celebração da colheita, por isso o nome Pentecostes, 50 dias depois. Você tem também uma celebração, a liberação da lei, a liberação da palavra, que acontece não por coincidência, 50 dias depois da Páscoa. E aí você ainda tem um novo elemento que Atos capítulo 2 registra, que é a descida do Espírito Santo, que se dá exatamente nessa data. Então você pode celebrar no dia de Pentecostes a colheita, você pode celebrar no dia de Pentecostes a liberação da lei, você pode celebrar no dia de Pentecostes a liberação do Espírito Santo. Ou seja, tudo se encaixando. Imagine, no tempo que você vive a colheita, você vive a celebração, a palavra do Senhor, e você vive também a celebração, a descida do Espírito Santo. Ok? Bem, estamos falando da festa das colheitas, ou da colheita, mas hoje o nosso foco é primícias. E a Bíblia fala que as primícias, elas eram celebradas antes do tempo da colheita. Dentro da Páscoa, eu vou tentar ganhar tempo, eu ia ler com você alguns versículos, né, como eu fiz hoje pela manhã, né, mas meu sogro até brincou comigo, né, eu preguei hoje 1 hora, né, cravada, 1 hora. E aí meu sogro, na verdade, brincou com meus filhos e falou, hoje seu pai exagerou. Mas ele tem, né, todo o direito, né, já está, né, com uma certa idade, estava meio cansado, sentado tanto tempo. Então eu vou tentar ser mais objetivo, né, porque quando a gente fala de primícias, tem tanta coisa, né, para a gente mergulhar e alcançar da parte de Deus. Então, depois, fica aqui um dever de casa, você procurar aquilo que eu for citando. Procura lá no Êxodo, né, sobre a celebração da primeira Páscoa, né, procura essa indicação de 50 dias depois, a chegada no pé do Sinai. Eu citei aqui Atos capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Mas a Bíblia também nos registra, nos mostra, nos traz sobre primícias. Você tinha no 10º dia o início da celebração da Páscoa. E aí você tinha no 3º dia, desde que começa, né, ou desde que a Páscoa é celebrada, a entrega dos feixes, que era exatamente as primícias. Que feixes eram esses? Eu falei mais ou menos hoje pela manhã, né? O agricultor sabia exatamente o tempo da colheita, né? Ele semeou num determinado momento, ele esperou sol, chuva, ele regou, ele adubou, ele tratou, né? Todo aquele processo, e ele tinha a projeção, mais ou menos na data tal do mês tal, a gente vai ter a colheita pronta para a gente poder vir e colher tudo, né? E aí vender, negociar, ou fazer uso se alimentando e tal. O fato é que mesmo ele tendo essa projeção, alguns frutos eles brotam antes, algumas plantas nascem antes. Então, aquelas primeiras plantas, aqueles primeiros frutos, aqueles feixes, sobretudo de trigo, que era algo que era, né, muito plantado e colhido no meio do povo de Israel, aquelas primeiras amostras, elas eram recolhidas, elas eram tiradas e elas eram entregues na mão do sacerdote. Eles levavam até o sacerdote e entregavam como oferta ao Senhor. É o que a gente chama de primeiros frutos, que a gente chama de primícia. Você tinha, então, eu falei que 50 dias depois da preparação, né, da Páscoa, vinha a festa da colheita, as primícias aconteciam no 3º dia. Então, bota aí 47, 46 dias depois, vinha a festa da colheita, depois da entrega desses feixes, desses molhos, nas mãos do sacerdote, vinha a festa da colheita. O que fica claro para mim, para você, fica claro para nós, que havia uma projeção.
e havia um ato profético, havia uma bênção a ser dispensada sobre a colheita que estava prevista. Quem está comigo aí, diga amém. Quando eu pego parte daquilo que eu espero alcançar e entrego, eu estou entregando porque eu acredito que eu vou alcançar. Eu estou entregando como ato profético, porque eu tenho a certeza que vai chegar até as minhas mãos. Tentando fazer uma comparação, trazer um exemplo, é como se alguém aqui tivesse a certeza de um aumento. Eu ganho R$1.000 por mês, e aí no trabalho saiu lá um documento dizendo que a partir de março eu vou ganhar R$2.000 por mês. Eu ainda não estou ganhando, meu salário ainda não dobrou, eu ainda estou ganhando 1.000, mas porque eu já tenho essa projeção de colheita, eu separo já agora, de acordo com a colheita que eu vou viver, algo para o Senhor. Agora, nós precisamos entender, e é por isso que eu li o texto escrito pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, que não se trata apenas de dinheiro. Aliás, quando falamos de primeiros frutos, quando falamos de primícias, falamos muito mais do que de dinheiro. É claro que tem a ver com oferta, né? A gente hoje pela manhã citou Provérbios capítulo 3, que fala sobre a honra ao nosso Deus com os nossos bens e com os primeiros frutos, com as nossas primícias. Então tem a ver com o material, mas tem a ver com a disponibilidade de tempo, tem a ver com adoração, tem a ver com talentos, tem a ver com aquilo que você quer que o Senhor use, que você entrega nas mãos do Senhor para que Ele use. Eu, quando virei o ano, eu comecei a projetar algumas coisas para Deus, e aí, em cima dessa projeção, eu já comecei a me movimentar. Aquilo que eu gostaria de receber de Deus na minha casa, na minha família, na igreja, no ministério, aquilo que eu gostaria de receber de Deus em todas as áreas, eu já comecei a me movimentar para entregar para Ele, como ato profético, para entregar para Ele pelo menos uma amostra. Eu não tenho tudo na mão que eu gostaria de entregar, a bênção ainda não se materializou, mas para que ela se materialize, eu já estou me movimentando profeticamente. Sabe, quando depois da ministração da palavra, pessoas saem de seus lugares, vêm à frente para um tempo de oração, essas pessoas estão realizando um ato profético. Deus pode abençoá-las no banco, onde elas estão, mas o fato de elas saírem e virem para cá, demonstra uma atitude a mais de entrega, de confiança, uma atitude a mais de sede, de fome, de busca pelo Senhor. O levantar das nossas mãos é uma atitude profética. Deus não receberia minha adoração de mão baixa? Claro que receberia. E se eu não tivesse os braços, Deus não receberia minha adoração? Claro que receberia. Mas tendo os braços, podendo levantar as mãos, essa atitude, esse sacrifício que às vezes até nos cansa, é algo profético que alegra o coração de Deus e que conecta minha realidade, meu hoje com o meu amanhã, sobretudo com o amanhã que eu desejo alcançar. Quem é que está entendendo aqui? Diga amém. Então, em nome de Jesus, levante suas mãos, se você pode, e comece a conectar a tua realidade de agora com aquilo que você deseja alcançar no próximo mês. Comece a pensar na colheita. Pense na colheita que Deus pode liberar sobre a tua vida até o final de janeiro, que Deus pode liberar sobre a tua vida em fevereiro, em março. Comece a projetar até o meio do ano, Senhor, que isso aconteça. Projete já para o segundo semestre, que o levantar das tuas mãos, que a tua adoração seja uma atitude profética. Senhor, nesse primeiro domingo de 2026, eu vim à tua casa, eu levanto a minha voz, eu levanto as minhas mãos, eu te adoro, porque eu sei que o Senhor é merecedor das minhas primeiras horas, dos meus primeiros dias, e eu conecto através da minha adoração, da entrega, das minhas primícias, o meu milagre, a minha realidade atual. Não tem no bolso, não tem na conta bancária, para qualquer um é impossível, mas para ti, Senhor, nada é impossível. Repita comigo: eu creio no meu milagre, eu creio na minha colheita. Oh, louvado seja o nome do Senhor.
sabe, queridos, o que é lindo dentro desse contexto é que quando eu oferto profeticamente, e eu não estou falando apenas de dinheiro, estou falando de tempo, estou falando de adoração, estou falando de vida, estou falando de dons, estou falando de talentos. Quando eu me derramo, eu automaticamente abençoo aquilo que eu vou receber. E aí quando eu recebo, eu já recebo debaixo da bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode falar isso para o seu irmão? Diga para o seu irmão, você vai receber. Diga para ele, quando você receber, você já vai receber debaixo da bênção do Senhor. Porque você está abençoando. Sabe, queridos, é como alguém que no primeiro domingo primicia para Deus. Vamos usar esse termo, eu hoje pela manhã disse, a gente não pode transformar a palavra num verbo, né? Mas tem tanta coisa que não é verbo e a gente transforma em verbo, né? É como se você hoje primiciasse para Deus, pensando no marido que você nem tem ainda. Pensando nos filhos que você não tem ainda. É como se você primiciasse para Deus pensando na nora do filho que você tem, mas que ele ainda não tem. Esposa dele, na casa dele. Pastor, mas a gente está falando de coisas lá na frente. Às vezes o próprio Deus queima no nosso coração. Eu quero que você se movimente nessa direção. E sabe, queridos, quando a gente começa a sentir o cheiro, a Bíblia fala sobre renovo, né? A Bíblia fala sobre um broto que nasce a partir de uma árvore cortada. Mas tem um detalhe nesse texto. A Bíblia diz, ao cheiro das águas. E a água não tem cheiro. Como é que a gente se sente o cheiro da água se a água não tem cheiro? A água não tem cheiro até ela encostar em alguma coisa. E quando a gente fala de chuva, né? A gente fala, né, do cheiro da chuva, a gente fala do momento em que essa água encosta na terra seca. Eu dentro de casa hoje senti o cheiro da chuva. Cheiro de renovo. Cheiro de broto nascendo. E sabe, queridos, às vezes na nossa vida, o Espírito Santo começa a nos permitir sentir o cheiro da colheita. A gente começa a perceber, opa, tem algum movimento, tem alguma coisa que está para acontecer. Aí nessa hora, o que eu tenho que fazer? Correr e pegar meus feixes e apresentar diante do Senhor. É nessa hora que eu tenho que dizer, Senhor, eu estou te adorando pelo que eu não tenho, mas creio que vou ter. Eu estou te adorando pelo que eu não estou vendo com os olhos humanos, mas já consigo ver com os olhos da fé. Ou será que só eu aqui tenho sonhos? Mas alguém aqui tem sonhos e projetos para esse ano? Que Deus abra teus olhos hoje. Agora, não adianta nada Ele abrir os teus olhos e você ficar de braços cruzados esperando cair do céu. Não, Ele quer ver em você movimento. E esse movimento passa pela tua adoração. Esse movimento passa pela tua disponibilidade. Também há uma outra palavra, sabe, que queima no meu coração. Eu já falei aqui diversas vezes. Parábola dos talentos, a Bíblia diz que o Senhor distribui os talentos para os seus servos de acordo com a sua capacidade, com a capacidade de cada um deles. E a capacidade não tem a ver com o poder de execução, mas tem a ver com o poder de armazenamento. Quando o Senhor olha e vê que tem gente disponível para receber muito, Ele libera muito. Quando o Senhor olha e vê que tem gente disponível para receber pouco, Ele libera pouco. Quando o Senhor olha e vê que tem gente que não está disponível para receber nada, Ele não libera nada, porque Ele não está com um talento nas mãos para entregar na mão de qualquer um que vai desperdiçar. Ele está com um talento nas mãos para investir na vida daquele que vai receber e multiplicar. Então não adianta você sonhar e não estar disponível para o derramar do Espírito Santo. Quando você começa a sonhar, é nessa hora que você tem que se dedicar mais, se dedicar em oração, se preparar. É nessa hora que você tem que adorar mais ao Senhor, que você tem que estar mais disponível para Deus. É nessa hora que você tem que provar para o teu Pai que você é merecedor desse investimento. Quantos aqui estão entendendo? Digam amém. Primícias, primeiras horas do ano falam sobre
sobre isso. Tem muita gente em casa que poderia estar aqui, e isso já conta, já fala muito acerca do interesse que elas têm. Elas poderiam estar, mas não estão, e não estão porque não querem, não estão porque abriram mão, mas louvado seja Deus, porque você escolheu a boa parte. Eu vou repetir algo que eu falei hoje pela manhã. Segura na mão do seu irmão e diga: bendito é você que veio aqui nessa noite. Diga para o seu irmão: bem-aventurado é você que veio aqui nessa noite, porque as primeiras horas, os primeiros dias desse ano estão consagrados ao Senhor. Ele se alegra, e uma vez que você consagrou, se prepare, Ele já abriu o céu e a chuva já está sendo liberada. Uou! Porque tem gente que fica empurrando com a barriga, dizendo amanhã, amanhã, amanhã. Não. É agora. Começou a brotar. Ah, mas a colheita não está abundante ainda. Ah, mas quando eu olho, eu não vejo tudo pleno ainda. Mas já tem um ramo. Já está para montar um feixe? Vamos entregar. E aí a palavra de Deus diz que a ordem era eles pegarem esses feixes e entregar na mão do sacerdote. E aí hoje pela manhã eu falei sobre isso. Eu preciso repetir. Não há nada de errado em você ofertar na vida de um homem de Deus, de uma pessoa que é uma referência para você, mas você não é obrigado a isso. No Antigo Testamento, nós vemos que a oferta feita a um sacerdote era porque o sacerdote não tinha herança. Quando o Senhor dividiu as terras de Canaã entre as tribos de Israel, a única tribo que não recebeu terras foi a tribo de Levi, dos levitas, dos sacerdotes, daqueles que cuidavam do serviço no tabernáculo. E o Senhor disse: a minha herança, ou a herança de vocês, sou eu. E aí havia uma ordem para que as outras tribos sustentassem os sacerdotes. E é por isso que então as ofertas eram obrigatórias aos sacerdotes. Eles serviam no tabernáculo 24 horas. Pastor, mas por exemplo, o senhor não vive hoje exclusivamente no ministério? Sim, mas é diferente. Eu não moro na igreja. É diferente, sabe? Pela misericórdia de Deus eu tenho a minha casa. Não, o sacerdote não podia ter a casa dele. O sacerdote tinha que servir no tabernáculo o tempo inteiro. Então, por isso, as tribos ofertavam e semeavam na vida do sacerdote. E no Novo Testamento? Isso é proibido? Não, não é proibido, mas não é mais obrigatório. Então, quando a Bíblia diz que eles entregavam os feixes na mão do sacerdote, é porque o contexto era diferente. E nesse caso em específico, porque hoje pela manhã eu citei o escrito do profeta Ezequiel, e lá, é claro, era uma obrigação semear, sustentar, erguer as mãos dos sacerdotes. Mas dentro desse contexto aqui, do estabelecimento mesmo das primícias, a entrega desses feixes na mão do sacerdote nem era para sustento do sacerdote. A entrega dessas primícias nas mãos dos sacerdotes era porque os sacerdotes tinham que apresentar, sacudir essas primícias diante do Senhor. Não era nem para que eles fizessem uso disso, é para que eles fizessem o papel de sacerdote, aquele que leva a adoração e o clamor do povo diante de Deus. E aí tem um detalhe: toda a oferta que era dada ao Senhor queimava no altar, não no Santo dos Santos. Nós temos o tabernáculo, nós temos o pátio, nós temos o santo lugar, nós temos o Santo dos Santos. As ofertas eram entregues no pátio, no átrio. Nós tivemos a oportunidade de visitar agora
em Israel uma réplica do tabernáculo nas medidas exatas. Então você pensa num terreno mais ou menos assim, retangular, e aí você tem a entrada desse terreno e aí você tem um pátio inicial. Nesse pátio, nós temos o lugar do holocausto e nós temos o lugar também da purificação. Eram entregues ali os sacrifícios. E ali os sacerdotes se purificavam. Aí você tem a entrada, uma segunda entrada para o tabernáculo, para acessar o santo lugar, onde existia a mesa dos pães, onde existia o candelabro, onde existia também o lugar do incenso. Estava ali, aquele segundo compartimento. O terceiro compartimento era o Santo dos Santos, além do véu, além da cortina. Lá só tinha a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, debaixo do propiciatório, da tampa dessa arca, um pote com a porção do maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que havia florescido. Lá só o sacerdote podia entrar. Quando a oferta de primícias era entregue na mão do sacerdote, o texto diz que ele deveria apresentar, sacudir ela diante do Senhor. Ele não queimava essa oferta como todas as outras no altar do holocausto. Não. Ele passava do átrio, passava do santo lugar, ele acessava o Santo dos Santos e diante do Senhor ele apresentava as primícias do povo. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou falando de uma oferta especial. Eu estou falando de uma oferta que pauta o ano inteiro. Nós estamos falando de uma oferta anual. E mais uma vez eu quero que você entenda, muito além de dinheiro. Pode ser dinheiro? Pode ser dinheiro. Pode ser bens? Pode ser bens. Pode ser algo material, pastor? Pode ser algo material. Mas é muito além disso. É algo que você apresenta diante do Senhor, projetando o seu ano inteiro. Em outras palavras, você já viu pregadores ou pastores dizendo assim: o tamanho do teu glória a Deus vai ser o tamanho da bênção que você vai receber? Aí quando a gente é provocado, né, porque a gente quer uma bênção grande, a gente grita e dá um glória a Deus bem alto, né? Bem, seria mais ou menos isso. O tamanho da tua oferta de primícias vai estabelecer o tamanho da tua bênção em 2026. E mais uma vez, eu vou ser repetitivo, não estamos falando exclusivamente de dinheiro, mas estamos falando daquilo que assumimos como compromisso hoje. Quando eu me casei com a Denise, eu disse para ela: eu vou te amar e eu vou estar com você na saúde e na doença, na alegria e na pobreza. Foram votos estabelecidos. Ferrou. Já prometi. Falei, filmaram, gravaram. De vez em quando, se eu reclamo, pastor Sebastião, ela diz: você não falou? Na alegria. Mesmo com a promessa, tem gente quebrando promessa. E quando quebra a promessa, chama maldição sobre a sua vida, porque prometeu. Quando, por exemplo, um presidente da República dos Estados Unidos assume o cargo, ele jura com a mão na Bíblia. Esses dias, assumiu como prefeito de Nova York um muçulmano. Ele jurou em cima do Alcorão. Colocou a mão em cima da lei que ele acredita. Tristeza, né? Um país cristão se perdendo. O primeiro prefeito de Nova York da história, a maior cidade dos Estados Unidos, muçulmano. Mas o fato é, uma vez prometido, tem que ser cumprido. Quando eu quebro promessa, eu chamo maldição sobre a minha vida. Ou seja, no primeiro domingo do ano, Deus está colocando diante de você uma oportunidade. Senhor, prometo viver isso. E eu vou falar uma coisa com você. Deus não falha. Qualquer pacto, qualquer aliança que Ele estabelece, de maneira nenhuma Ele quebra.
Ele mantém. Você é falho, você erra, mas Ele mantém. Então que você aproveite essa oportunidade de estabelecer essa conexão com a certeza absoluta. Ele não vai falhar. Então, se eu fizer a minha parte, já deu certo. Porque qualquer sociedade que você entra, você se preocupa com o que você faz, mas se preocupa com o que o sócio também vai fazer. Não basta só você fazer bem. Você tem que ter um sócio que faça bem, porque se ele fizer mal, ele quebra por ele e por você. A boa notícia é que esse sócio, ele vai fazer, não é bem não, é maravilhosamente. Então agora só cabe a você cumprir o que prometeu. Alguém que está entendendo aí, diga amém. Então mais uma vez, olha para o teu irmão e diga, bendito é você que está aqui nessa noite. Diga para ele, porque é uma oportunidade de você estabelecer uma aliança que naquilo que depende de Deus não será quebrada. Se você disser assim, Senhor, eu prometo que durante esse ano eu não vou me desviar, eu vou permanecer na tua casa, eu vou cuidar para não cair, porque a Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Senhor, eu vou cuidar para não cair, naquilo que depende de mim, eu vou me esforçar para continuar de pé. E Senhor, eu te peço, enquanto eu estiver cuidando da minha vida espiritual, enquanto eu estiver cuidando da minha vida como crente, como servo, Senhor, cuida da minha casa, cuida da minha família. E entenda, se você cumprir a tua parte, Deus vai cumprir a parte dele. Você vai viver o melhor ano da tua vida. Eu estou caminhando para o final da mensagem, vou levar mais 10 minutos e termino, mas em nome de Jesus, aproveite esses 10 minutos para começar a projetar o que você quer. O mesmo Deus que perguntou para o cego Bartimeu está aqui na noite desse dia. O que você quer que eu te faça? A despensa está aberta, aquilo que você precisa, Ele tem poder para liberar. Então estabeleça hoje uma aliança, Senhor. Estão aqui as minhas primícias, está aqui a minha semeadura, está aqui minha adoração, meu coração quebrantado. Senhor, faça isso na minha vida. Eu quero que esse ano meus filhos sejam salvos, eu quero que esse ano meu casamento seja restaurado, eu quero que esse ano haja prosperidade e provisão sobre a minha vida financeira. Eu quero que esse ano o Senhor me encha de unção, de graça, para que eu possa ministrar. Senhor, me ajuda a ser um ministro do altar, me ajude a ser alguém relevante, a me tornar uma referência nessa geração. Eu não sei o teu pedido, diga para Deus, Senhor, eu quero isso, e como prova da minha confiança, eu quero primiciar isso diante do Senhor. Eu quero declarar que as minhas manhãs vão ser tuas, eu quero declarar que eu vou orar pelo menos uma vez por dia, eu quero declarar que eu vou me dedicar à leitura da tua palavra, eu quero declarar que eu não vou voltar à igreja, eu quero ofertar, eu quero dizimar, eu quero entregar, eu quero ser um sustento na tua obra. Primicie para Deus e diga para Ele, faz na minha vida. Pode ter certeza, Deus é fiel com a sua palavra, Ele não quebra alianças. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele não quebra alianças, Ele permanece, Ele permanece. A Bíblia nos mostra que no terceiro dia eles precisavam primiciar. E o terceiro dia pós-Páscoa não é um dia qualquer. O terceiro dia pós-Páscoa é exatamente o dia da ressurreição. Jesus morreu na Páscoa. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Paulo escreve aos Coríntios dizendo, Ele é a nossa primícia. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. E é engraçado porque o texto não diz que ele foi feito a primícia. O texto diz que ele foi feito às primícias. Porque ele está falando de um costume. Paulo não está falando de uma atitude, de um ato isolado. Paulo está falando de um costume. Jesus se fez o costume. A atitude coletiva. Ele se fez as
primícias dos que dormem. Ou seja, no dia em que a gente primicia, paralelo ao nosso ato, há um movimento de ressurreição. Então a gente está falando de algo que nos projeta, a gente está falando de algo que nos conecta ao futuro, porque a gente está agindo profeticamente, é um ato profético. Até aqui já ministramos sobre isso, mas a gente está falando do presente, a gente está falando de algo que fazemos e que provoca um movimento de restituição, restauração, um movimento de ressurreição agora. Quer que eu explique? Hoje é dia 4, é isso? No dia 4 de janeiro estamos primiciando para Deus, projetando para que a partir de fevereiro comece a colheita. Nossa atitude, nosso compromisso de fé estabelece uma aliança. Eu faço e Deus lá na frente faz. Eu faço e Deus honra o meu coração e libera sobre a minha vida aquilo que eu desejo. Projeção, falamos de futuro. Só que Deus é tão tremendo que nesse momento que eu ajo profeticamente, pensando no amanhã, Ele já começa a se movimentar no hoje. E algumas áreas da minha vida que estão mortas recebem uma palavra de ressurreição. Segurando a mão do seu irmão, diga para ele assim: não se espante se essa semana algumas áreas da tua vida que estão mortas comecem a ser avivadas. Não se espante se algumas áreas da tua vida que estão enterradas recebam uma palavra de ressurreição. Ou em nome de Jesus, seja profeta, levanta a mão do seu irmão e diga para ele: sua atitude de adoração, seu compromisso estabelecido hoje já vai liberar o poder do céu para movimentar a sua vida hoje também. Não se trata apenas do amanhã, mas começa agora. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz, e eu termino, que Ezequiel é arrebatado, levado pelo Espírito a um vale de ossos secos, e Deus pergunta para ele: o que tu vês? E ele é sincero, ele diz: eu vejo um vale de ossos sequíssimos. Deus então pergunta: você pode profetizar sobre esses ossos? E ele, no alto da sua humildade, devolve para Deus, dizendo: tu sabes, Senhor. Para ser sincero, eu não sei se eu posso profetizar. Eu dependo do Senhor, eu dependo da unção, eu dependo da autoridade. Deus, entendendo esse quebrantamento, devolve para ele, dizendo: profetiza, filho do homem. Abra a tua boca e profetiza. Será que você pode se colocar no lugar de Ezequiel nessa hora? E levante suas duas mãos aí no seu lugar. Abra a tua boca e comece a profetizar. Ele dizia: vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esses ossos para que eles tenham vida. Eu não sei o que você precisa dizer, mas profetiza vida sobre seus filhos, sobre sua esposa, sobre seu marido, seu pai, sua mãe, sobre a sua vida financeira, sobre o seu ministério. Vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esses ossos, sopra sobre esse cemitério, para que a vida entre, para que a vida seja estabelecida. De repente, a Bíblia diz que um barulho de osso com osso começou a ser ouvido. Eu creio nesse barulho de vida. Eu creio, você pode ouvir agora. Osso, tendão, carne, veia, sangue, nervos, pele. Deus levantando, erguendo, restituindo, fazendo voltar a vida. Vento, 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 vento. Enquanto eu estou primiciando aqui, eu já ouço um barulho de vida. Já ouço um barulho de ressurreição. Fique de pé no teu lugar. A Bíblia diz que as primícias eram entregues na mão dos sacerdotes.
Louvado seja Deus. Imagine, João, vem aqui você. Traz teu celular. Para ficar mais verídico. Imagine que esse celular é a tua primícia. Você entrega aqui, ó. Entregou na mão do sacerdote. Não é para mim não, eu tenho o meu. Eu vou apresentar diante do Senhor. E aí eu pego, eu rompo o véu. Eu vou num lugar que você ainda não pode ir. Eu vou num lugar... Foto bonita, hein? Vou apresentar essa foto aqui. Ele está adorando com a mão levantada na foto. Eu vou ao lugar onde a glória se manifesta. A Bíblia diz que o sacerdote tinha que diante do Senhor sacudir a primícia dele. O que eu consigo fazer com a autoridade que o Senhor investiu sobre a minha vida é levar o teu coração além do véu. Esse culto, esse movimento é profético. É quando Deus permite que a nossa entrega, que normalmente fica na casa do tesouro, seja levada além do véu. Ela chega diante da glória do Senhor. Ela chega no lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar. Ela chega no lugar aonde o Senhor está. Eu quero que você entenda, nessa noite você é bendito, porque a tua oferta, ela não fica presa aqui no teto. A tua oferta não está num âmbito religioso. A tua oferta não está detida às quatro paredes. A tua oferta está rasgando o véu. Oh, e eu quero declarar em nome de Jesus que você vai junto com essa oferta, você vai acessar esse lugar de santidade, e é tão lindo como a Bíblia se encaixa, porque anos se passam e Jesus se entrega na cruz do Calvário, exatamente no dia da Páscoa, e quando ele está lá no madeiro crucificado, quando ele grita: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, o véu que separava todos nós desse lugar da manifestação da glória se rasga de cima a baixo. Então agora, João, você não precisa de mim para entregar a tua primícia. Entra você, vai você, leva você. Eu não sei o que você quer entregar. Eu não sei o que queima no teu coração nessa noite para entregar. Hoje pela manhã eu estava falando sobre semeadura, eu estava falando sobre entrega, eu estava falando sobre primícias que não ficam presas a uma atitude religiosa. Como assim, pastor? Eu não estou falando de oferta no gasofilácio e ponto. Eu não estou falando de oferta para a igreja e ponto. Eu não estou falando de disponibilidade de tempo para Deus e ponto. Eu estou falando de um movimento sem caixa, sem limite. Eita! O Espírito Santo me movimentou, eu de uma maneira muito tranquila, sem me preocupar com sensacionalismo. Abençoei junto com a minha esposa, orei por pessoas aqui, declarei mudança de sorte para pessoas. Eu estava de olho fechado, não reparei o movimento que aconteceu na igreja, mas saindo daqui eu já comecei a ouvir pessoas dizendo: pastor, eu fiz, pastor, eu senti, pastor, eu entreguei, pastor, eu depositei, pastor, eu fiz também, pastor, eu também senti no meu coração, pastor, eu também entreguei. E algumas igrejas, sim, a minoria até, muitas pessoas: pastor, eu abençoei aquele irmão, pastor, eu senti no coração de abençoar aquela irmã. Gente até sabe que está tão dentro de caixas, que ficou meio que preocupado. Num primeiro momento disse: eu podia, pastor? Eu falei: claro que podia. É sobre isso. É sobre entendermos que um copo d'água, um pequenino, libera sobre nós o galardão. É sobre o mandamento: amai a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós vamos adorar ao Senhor. E assim como eu fiz pela manhã, eu agora à noite quero te dar liberdade para se movimentar e primiciar. Você pode primiciar no seu lugar. De repente, algo que você vai ofertar para Deus, oferecer para Deus, é um compromisso teu, é uma aliança tua com o Senhor. Fique à vontade.
Você pode primiciar na igreja. Pastor, eu já ofertei, mas está queimando no meu coração, quero ofertar de novo. Pastor, eu já coloquei aquilo que eu queria colocar no gasofilácio, na casa do tesouro, mas quero fazer diferente, quero fazer algo novo. O Senhor colocou inclusive uma quantia aqui na minha mente. Fica livre, à vontade. Pastor, eu já ofertei para a igreja, sou ofertante, sou dizimista, e entendo a minha importância, a minha responsabilidade no sustento da obra, mas agora o que queima no meu coração não é ofertar para a igreja, é ofertar na vida do fulano, do ciclano, do beltrano. Pastor, não se trata de dinheiro. Eu não estou sentindo no meu coração de dar dinheiro nenhum, mas eu quero disponibilizar serviço. Eita, eu não estou induzindo você a nada, eu só estou te dando possibilidades, caminhos para ser sensível à voz que você ouve. Eu e Denise, ao longo da nossa caminhada ministerial, diversas vezes fomos abençoados por pessoas que não ofertaram na nossa vida dinheiro, quantia, ofertaram um serviço. Posso cuidar de vocês? Posso arrumar vocês? Posso fazer isso aqui? E a gente dizendo, não, mas quanto é que é? A gente quer pagar? Não, a gente quer ofertar na vida de vocês. A gente quer dizimar na vida de vocês. Dizimar não, perdão, a gente quer primiciar na vida de vocês. De repente Deus coloca alguém no teu coração. Eu não sei. Mas entenda. Falei agora à noite ou falei hoje pela manhã que no final do culto Deus daria uma chave para nós? De manhã, né? Então vou repetir agora à noite. De manhã Deus deu chaves. Agora à noite Deus vai nos dar chaves. A despensa está ali. Pastor, cadê essa chave? É isso aí, é hora de você encontrar. É hora de você achar qual é a chave que vai destravar a minha vida financeira. Eu vou te contar só uma experiência rápida. Nós já vamos ministrar. Nós nos casamos em 2000, então começamos a namorar em 95. Caramba, já tem muito tempo isso. A gente devia ter 18 anos, 19 anos. Meu pai abriu uma rádio aqui. Era uma rádio comunitária. Só pegava aqui no Sampaio. Mas a gente tocava rádio como se ela pegasse do Rio de Janeiro toda. O saudoso Natan Brito, da Banda e Voz, veio para cá, gravou todos os jingles da rádio com a gente. A rádio tinha jingle, tinha programa, tinha tudo. Atendimento ao vivo. De vez em quando tinha umas coisas meio engraçadas, sabe? Lembro de uma vez que minha avó ligou para a rádio. Eu na hora estava trabalhando como operador e locutor, eu atendi o telefone. Rádio Vida e Luz FM, você está ao vivo. Com quem eu falo? Judite. Oi, dona Judite. O que a senhora quer? Samuel, eu quero saber onde você colocou o ferro. Eu estou procurando aqui em casa. Falei, dona Judite, a senhora está no ar, ao vivo. E aí um dia, eu estava colocando os CDs para ouvir e tal, eu coloquei o CD da Comunidade Cristã de Goiânia. E aí o Espírito Santo começou a me encher, Kleber Lucas e Aldacélia cantando. E ele nos ungiu para pregar a libertação. E eu lá adorando, chorando. E aí eu olhei e vi o telefone da Comunidade de Goiânia no verso do CD. Peguei o telefone e liguei para lá. A secretária atendeu, eu falei assim, eu sou da Rádio Vida e Luz do Rio de Janeiro. Ela não precisava saber que só pegava no Sampaio. Não menti. A rádio era do Rio de Janeiro. E eu queria fazer uma entrevista com o Aldacélio, com o Kleber Lucas. Existe essa possibilidade? E aí eu me lembro como se fosse hoje, a menina disse assim, a pastora Aldacélia está nos Estados Unidos, mas o Kleber Lucas está aqui em Goiânia. Eu vou dar para você o telefone da casa dele. E aí você liga para ele. Ele te dá a entrevista. Falei, muito obrigado. Desliguei e liguei. Kleber Lucas atendeu, falei, desculpe o incômodo e tal, quem me deu o seu telefone foi a secretária da igreja, eu sou da Rádio Vida e Luz, do Rio de Janeiro, queria fazer uma entrevista com você. É possível? Ele, é possível. Você quer marcar? Que dia, que horas? Então, estava pensando em ir agora. Pode ser? Pode, você está ao vivo, vai entrar ao vivo? Eu falei, vou entrar ao vivo, estou ouvindo aqui tuas músicas, inclusive está aqui uma delas de fundo e tal. Bem, fiz a entrevista com ele. Quando terminou a entrevista, eu virei para ele e disse assim, na verdade pedi ele para ficar
na linha, né? Vamos botar uma música e tal, mas não sai da linha não, Kleber, e tal. Pum, botei a música e tal. Falei, então, muito obrigado pela entrevista e tal. Realmente esse CD tem nos abençoado. A gente cantava direto essas canções aqui na igreja. Eu falei, eu sou líder da juventude da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é mantenedora da rádio e tal. E a gente vai ter um congresso aqui de louvor e adoração. Quem sabe você não poderia estar? Qual é a data? A data que tu puder. Tu fala que a gente marca. E ele disse, olha, a data tal, estou indo para o Rio de Janeiro, tenho que resolver umas coisas e tal, quer marcar nessa data? Eu falei, quero, então está tudo certo, eu vou. Aí a gente depois foi conversando e tal, eu perguntei, olha, como é que é a questão do seu transporte e tal? Ele falou, não precisa se preocupar com isso, porque eu estou indo para o Rio de Janeiro, eu estou gravando um CD aí no Rio de Janeiro, meu primeiro CD, era um CD solo e tal, não sei o quê, e eu vou de carro. Porque, inclusive, estou vendendo o meu carro, então eu preciso ir de carro e tal. Eu falei, opa, melhor ainda. Eu vou vir aqui um hotel para você ficar. Então. Depois ele me ligou e disse, olha, eu estou chegando tal dia, mas como eu te disse, eu vou gravar o CD aí no Rio, eu vou ficar um tempo maior e tal. Minto, eu não falei nada de hotel, de cara já disse que a gente tinha um apartamento aqui, que ele poderia ficar hospedado aqui no apartamento e tal, nos dias de congresso, mas aí depois ele ligou e ele disse, eu estou indo para o Rio de Janeiro, eu vou ficar mais tempo aí e tal do que eu imaginava, será que eu posso ficar aí no apartamento? Claro, pode ficar. Resumo, ele veio, cantou nos 2 dias aqui do nosso congresso e ficou 45 dias morando aqui no apartamento. Gravou o CD todo, a gente acabou participando do CD dele, que um dia, né, era no Templo Antigo, o apartamento fica lá no terraço do Templo Antigo, ele descia e tal, participava do culto com a gente. Um dia ele viu a gente ministrando louvor, estava lá no final da igreja, com a mão levantada e tal, adorando. Depois ele veio e falou comigo, vocês não podiam gravar o CD, ser o vocal do CD? A turma da igreja que fez o vocal do primeiro CD dele. E depois que o CD dele saiu, ele montou uma banda, e ele veio falar comigo, com a Denise, se a gente poderia permanecer cantando e ministrando com ele. E nessa época, o CD era o meu maior prazer, a canção era Purifica-me, essa canção fez um sucesso muito grande aqui no Rio de Janeiro. O Kleber Lucas, ele cantava quase que todo dia, mas talvez 90% das programações que ele fazia era dentro do Rio de Janeiro. E aí dentro do Rio de Janeiro, eu e Denise íamos em todas. A gente não era casado ainda, fora do Rio a gente não ia e tal, porque a banda era toda de menino, só tinha a Denise de menina, mas dentro do Rio a gente ia e acompanhava. Nessa época, meu pai tinha um Monza verde. E várias vezes o Kleber dizia assim, pode me levar? Você pode me pegar e me levar? Normalmente tinha uma van lá em Niterói para pegar a banda e tal, mas ele dizia, você pode me levar? Quantas vezes eu e Denise saímos daqui do Meia, pedi o carro do meu pai emprestado, ia lá em Niterói, pegava o Kleber, ia levar o Kleber. E a gente cantava nas igrejas junto com ele. Aí você me pergunta, tá bom, e você ganhava, a pastora Denise ganhava quanto? Nada, 0, nem o da gasolina. A gente ia por amor, a gente ia pela experiência. Conhecemos várias igrejas. Eu poderia desdobrar o testemunho e falar sobre portas que foram abertas a partir desse nosso investimento, porque na estrada a gente conheceu a Aline Barros e depois a gente passou a ser da banda da Aline Barros, e aí com a Aline Barros a gente já fazia eventos bem maiores. E aí, até financeiramente falando, para nós que estávamos noivos, começou a fazer uma diferença. Mas eu quero me deter ao fato desse tempo de semeadura ali na vida do Kleber. Eu me lembro, sabe, que era comum, às vezes, você sentar com músicos e músicos reclamarem, falarem, não, porque não está dando dinheiro, porque não estou ganhando, porque não sei o quê. E eu ficava pensando, cara, o que eu menos estou preocupado é com dinheiro. Eu via as pessoas chorando, quebrantadas. Eu me lembro de igrejas, sabe, como se fosse hoje, da gente ministrar e o povo derramado. E eu e Denise, a gente cresceu dentro da igreja, ministrando dentro da igreja, e de repente viver essas experiências, Deus abrindo essas portas para a gente, era, sabe, o que a gente nunca tinha pensado, eu nunca tinha pensado na minha vida. O fato é que aí a gente, depois de um tempo, parou de cantar com o Kleber, porque a gente começou a cantar com a Aline, e aí não deu para conciliar as agendas, os anos se passaram. A gente recebeu o convite para gravar o primeiro CD do nosso ministério, da Igreja Batista Nova Jerusalém. E aí já estávamos casados. Na verdade, a gente gravou o primeiro CD
12 dias antes da gente se casar. Mas quando o CD saiu, já estávamos casados. E o primeiro CD foi o CD Bom é Louvar a Deus, a música mais conhecida, Segurança. Era um CD distribuído pela MK. A igreja, nós é que pagamos o projeto todo e entregamos o projeto pronto na mão da gravadora. Quando é distribuição, a gravadora não paga nada, ela só pega e distribui. É bom? É bom. Mas tem um contrato que é melhor, que é o contrato de exclusividade. Quando a gente não precisa pagar, a gravadora vem e paga tudo. Paga tudo. Ela arca com tudo. E a divulgação é muito melhor, a penetração é muito melhor, o respeito é outro, tudo muda. Bem, a gente gravou o primeiro CD. E aí, quando terminou o tempo da vigência desse CD, a gravadora nos procurou para fazermos um segundo CD, que foi o CD Tua Unção. A gente começou a buscar repertório, orar, clamar a Deus para que Ele nos desse as canções. O CD foi gravado, o CD estava pronto, a igreja custeando tudo. E nós fomos lá para entregar esse CD, para que esse CD fosse distribuído. E aí, quando a gente chegou lá, coincidentemente o Kleber estava lá. Abracei ele, cumprimentei ele. Eu e o Denise entramos. A gente entregou o CD na mão da Ivelisse. A dona Ivelisse pegou, colocou o CD e ela começou a ouvir o CD, as canções. A ideia era que ela nos ajudasse a escolher qual seria a música, a primeira música a tocar na rádio. A gente tinha Tua Unção, a gente tinha Rocha Fiel, a gente tinha Dom de Amar. A gente tinha algumas canções muito especiais que poderiam tocar na rádio. E nisso o Kleber saiu da sala e foi embora. E a gente ouviu a primeira canção, a gente ouviu a segunda canção e, de repente, o telefone da dona Evelise toca na mesa. Ela ela atendeu. Ela parou a música e começou a falar no telefone. A gente ficou esperando ela terminar de falar para a gente voltar a ouvir as canções. Até que ela falou alguma coisa, eu não vou lembrar, mas ela falou alguma coisa parecida como: tá maluco? Onde você está? Eu, hein? A gente não entendeu muito bem o que ela estava falando. O fato é que quando ela desligou, ela disse assim: vocês não vão acreditar, é o Kleber. Ele saiu daqui, foi para a sala ali do lado, está me ligando aqui. Falei: o Kleber é meio doido, né? Aí ela virou para mim: ele está dizendo para a gente contratar vocês. Ele está dizendo que Deus vai soprar vocês vão ser conhecidos. Ele está dizendo que eu não posso perder essa oportunidade de contratar vocês, que é uma oportunidade que eu não posso deixar passar. E a gente, criança, olhando para a cara dela, sem entender muito bem o que estava acontecendo. E aí, é tudo muito rápido, sabe? Fulana, vem aqui, muda o contrato deles. Não vão ser mais de distribuição, não. Vão ser exclusividade. Eu preciso saber dos valores. O que vocês gastaram? Não, porque a MK vai pagar tudo e tal. A gente vai ressarcir vocês e tal. E aí, o restante da história, a grande maioria que conhece. A música escolhida para tocar na rádio foi Tua Unção. E a Tua Unção, ela soprou a gente de uma maneira extraordinária. Eu não vejo o Kleber já há alguns anos. Bem, o fato é que eu não me esqueço de uma semente que deu fruto. Eu não semeei interessado em nada. A Denise não semeou interessada em nada. E a gente está falando do Kleber, a gente podia falar de tantos outros. Só que às vezes não sempre, fica registrado, fica guardado. E aí, quando você menos espera, como naquele dia, se tinha uma coisa que a gente não tinha a menor expectativa, a gente não tinha esperado mesmo, é que teria uma mudança no contrato e que o Kleber seria responsável por isso, ou pelo menos por falar com a dona Evelise, e ela então se tornaria responsável pela mudança no contrato. Sabe, eu poderia ter ligado para ele, eu poderia ter dito: Kleber, eu estou indo lá na dona Evelise tal, para mostrar o repertório, dá uma força aí para a gente. Não fiz. Não fez porque não quis? Não, nem pensei em fazer. Nem pensei. Eu posso dizer para você, sem dúvida nenhuma, que quem abriu todas as portas foi o Senhor. Todas as portas. Nenhuma das portas foram abertas
por favor, nenhuma das portas foram abertas por bajulação, nenhuma das portas foram abertas por trocas humanas, todas as portas foram abertas pelo Senhor. Mas Ele usa pessoas. Pessoas que Ele te permite hoje marcar e que amanhã vão ser bênçãos na tua vida. Então nós vamos adorar ao Senhor. E aí, assim como eu falei hoje pela manhã, se Deus colocar alguém no teu coração para você marcar, se você quiser se movimentar, procurar essa pessoa e orar, porque a principal semente que temos é a oração. Se você quiser, se movimentar e semear e ofertar na obra do Senhor, pastor, quando é que o senhor vai falar sobre isso de novo? Talvez ano que vem no primeiro culto. As primícias são hoje, agora. Talvez ano que vem a gente fale sobre isso, se o Espírito Santo mandar. Mas a bênção de hoje é para hoje. A unção liberada para hoje, talvez não seja liberada para amanhã. Então fecha teus olhos agora e começa a pedir ao Senhor: fala comigo, Senhor, fala comigo. Se o Senhor está falando com o pastor, se esse movimento todo vem do trono do Senhor, fala comigo agora, porque eu não quero perder a oportunidade. Se é de fato uma oportunidade, queima aqui no meu coração, me dá detalhes, me mostra, Senhor, aquilo que eu posso fazer, Senhor, para poder de alguma maneira semear, Senhor, semear na tua obra, semear na vida de pessoas, mas sempre para te agradar, sempre, sempre, porque quando eu faço para alguém, porque a Bíblia fala isso, fazendo para os outros como se fosse para Deus. Quando eu faço para alguém, na verdade eu estou fazendo para ti, Senhor. Quando eu sirvo alguém, na verdade eu estou te servindo. Quando eu sirvo a tua casa, quando eu sirvo a igreja, quando eu sirvo um ministério, na verdade eu estou servindo ao Senhor. Eu quero pegar essa primícia profeticamente, eu quero rasgar o véu e eu quero apresentar ela diante do Senhor. Na autoridade de sacerdote, eu quero te pegar pela mão e dizer: o véu já foi rasgado, nós podemos ir juntos, nós podemos ir além e nós vamos apresentar diante do Senhor a nossa adoração. Eu sinto a glória do Espírito Santo aqui, a arca, o lugar da manifestação da presença, o ápice da intimidade dada por Deus ao homem, o véu rasgado, o acesso liberado. Eu entro junto com você agora, carregando na mão as primícias que você desenvolveu no teu coração, e eu apresento diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, conecta agora, Senhor, a atitude de fé do teu povo de hoje, a colheita de amanhã. Conecta agora, Senhor, o ato profético do teu povo de hoje a um mover de ressurreição. Libera agora anjos em cada lar aqui representado, libera anjos agora em cada casa, Senhor, que haja um movimento de milagre, de milagre, de milagre, de milagre. Isso, começa a adorar, que sejam as primeiras primícias, a tua adoração, o teu louvor, que sejam as primeiras primícias, o levantar da tua voz. Meu Deus, presença do Espírito Santo, presença do Eterno, o que estabeleceu essa ordem, o que estabeleceu esse pacto, o que estabeleceu esse princípio. Presença. Eu te louvo, Senhor, eu te adoro, Senhor. Seja exaltado, Deus, exaltado, Deus. Aleluia, aleluia. Pra te dizer, te adoramos, Deus. Cada vez mais por ti. Porque o Senhor é incomparável. Senhor, tu és Ele faz além. Ele faz além. Ele é poderoso. Ele quebra as cadeias. Ele derruba as muralhas. Em nome de Jesus, levanta a sua mão. Vamos além. Vamos além.
Aleluia. Leva-me além. Oh, mais intimidade, ouvindo mais a voz, mais sensível ao fluir. Intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua, que a minha vida Minha flua. vida flua mais na tua unção, mais o teu poder.